Sua empresa tem uma bomba relógio fiscal armada e talvez você não saiba. Ela se parece com algo inofensivo. O sócio que trabalha no dia a dia, que dedica horas à operação, mas que retira seu sustento através de adiantamentos ou distribuições de lucro mensais, enquanto o prolabore registrado é zero, ou um valor simbólico, apenas para constar. Parece eficiente, certo? Menos burocracia, menos impostos imediatos. Mas essa prática, que parece uma economia inteligente, é, na verdade, o gatilho que dispara os alarmes mais sensíveis da Receita Federal. Hoje, os supercomputadores do fisco não dormem. Eles cruzam em tempo real os dados do E-Social, da sua escrituração contábil digital, AECD, da SF, da EFDRI e da DCTF-Web. E quando o sistema detecta a equação trabalho ativo do sócio, mais lucros distribuídos, menos prolabore compatível, um dossiê eletrônico começa a ser montado contra a sua empresa. As consequências? Não estamos falando de um mero ajuste. Falamos da reclassificação de cada centavo distribuído como lucro em salário disfarçado. E sobre esse valor, a Receita cobrará tudo retroativamente, as contribuições previdenciárias que deveriam ter sido pagas, o imposto de renda na fonte, e, para agravar, multas de ofício que podem chegar a 75% ou até 150% do imposto devido, conforme o artigo 44 da Lei 9.430, de 1996. Some a isso os juros pela taxa Selic. Em casos extremos, a discussão pode evoluir para a esfera criminal, com base na Lei 8.137, de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia, e nos próximos minutos, não vou apenas listar regras. Vou fornecer a você um mapa. Um guia estratégico para desarmar essa bomba relógio, entendendo a lógica do fisco e aplicando as melhores práticas para remunerar os sócios com total segurança jurídica. A tese central é simples e inegociável. O sócio que trabalha precisa ser remunerado pelo seu trabalho. O sócio que investiu capital deve ser remunerado pelo lucro que esse capital gerou. Confundir essas duas coisas é o caminho mais curto para uma autuação severa. Vamos estruturar essa operação de blindagem juntos, passo a passo. Parte 1. A regra do jogo, entendendo a lógica da Receita Federal. Antes de falarmos de estratégias, precisamos alinhar o nosso pensamento com o do legislador e do fiscal. A chave para a segurança jurídica está em compreender uma distinção fundamental, que vou ilustrar com uma analogia, a dos dois chapéus. Imagine que você, sócio da sua empresa, usa dois chapéus distintos ao longo do dia. O primeiro é o chapéu do executivo. Quando você está negociando com fornecedores, gerenciando a equipe, definindo estratégias de marketing, ou seja, trabalhando na empresa, você está usando o chapéu de executivo. Por este trabalho, por essa função gerencial ou operacional, a lei exige que você receba uma remuneração de natureza salarial. Essa remuneração é o prolabore. É o seu salário como diretor, gerente, o administrador da sua própria empresa. A base legal para isso é clara. A Lei 8.212, de 1991, em seu artigo 12, classifica o sócio que exerce atividade na empresa como um segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de contribuinte individual. Isso não é uma opção. É uma obrigação. E como toda remuneração por trabalho, o prolabore sofre tributação. Sobre ele incidem as contribuições previdenciárias, tanto a sua parte, como segurado, quanto a parte patronal da empresa, quando aplicável, conforme o artigo 22 da mesma lei. E, claro, ele está sujeito à tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte. O prolabore é, portanto, o reconhecimento financeiro do seu suor. Agora, o segundo chapéu, o chapéu do investidor. Quando você, no início da empresa, aportou capital, arriscou seu patrimônio e acreditou no negócio, você agiu como um investidor. O retorno desse investimento, o prêmio pelo risco que você correu, é a sua participação nos lucros. A distribuição de lucros e dividendos remunera o capital, não o trabalho. E é por essa razão que a legislação concede um benefício fiscal importantíssimo, a isenção do imposto de renda para a pessoa física que recebe esses lucros. Isso está previsto no artigo 10 da Lei 9.249, de 1995. Mas, e aqui está o ponto crucial que muitos ignoram, essa isenção não é um cheque em branco. Ela vem com uma condição rigorosa: os lucros devem ser apurados com base em uma escrituração contábil regular e fidedigna. O fisco precisa ver, de forma clara e documentada, que aquele dinheiro que saiu do caixa da empresa e foi para o seu bolso é, de fato, o resultado positivo da operação, devidamente registrado em balanços e demonstrações financeiras. Sem essa prova contábil, o dinheiro perde a identidade de lucro e o fisco pode presumir que é, na verdade, remuneração disfarçada pelo trabalho que você exerceu.
É aí que a analogia se fecha. A Receita Federal quer garantir que você pague o imposto correto para cada chapéu que usa. E se a empresa não tiver uma contabilidade completa e robusta? A lei ainda prevê uma saída, mas com limites estritos. Para as empresas no Simples Nacional, por exemplo, a Lei Complementar 123, de 2006, em seu artigo 14, parágrafo 1º, permite uma distribuição isenta com base em um cálculo simplificado. Você aplica os percentuais de presunção de lucro, os mesmos usados para o lucro presumido, por exemplo, 8% sobre a receita para comércio e indústria, ou 32% para serviços em geral, conforme a Lei 9.249. Tudo que for distribuído acima desse teto, sem uma contabilidade completa que justifique um lucro maior, pode ser tributado. A mesma lógica se aplica às empresas do lucro presumido. O lucro distribuído de forma isenta, sem escrituração contábil detalhada, fica limitado àquele que foi a base de cálculo do seu imposto de renda e da contribuição social. Qualquer valor excedente é um risco. Por fim, há uma terceira via de remuneração ao sócio, os juros sobre capital próprio, ou JCP. Previstos no artigo 9º da Lei 9.249, de 1995, os JCP são uma ferramenta sofisticada, aplicável principalmente para empresas no lucro real. Eles funcionam como uma remuneração pelo capital emprestado à empresa pelos sócios, sendo calculados com base em contas do patrimônio líquido e limitados pela taxa de juros de longo prazo. A grande vantagem é que o valor pago como JCP é uma despesa dedutível para a empresa, reduzindo o IRPJ e a CSLL a pagar. Em contrapartida, o sócio que recebe é tributado na fonte a uma alíquota fixa de 15%. É uma análise estratégica a ser feita junto ao seu contador. Do ponto de vista societário, o Código Civil reforça essa necessidade de organização. O artigo 1179 obriga a escrituração, enquanto o artigo 1078 exige que, ao final de cada exercício, os sócios deliberem em reunião ou assembleia sobre as contas e decidam sobre a destinação dos lucros. Adiantar lucros durante o ano é possível? Sim, mas desde que amparado por balancetes intermediários, devidamente levantados e assinados por um contador habilitado, que demonstrem a existência desses lucros. Fazer retiradas mensais com base no achismo ou no saldo da conta bancária é chamar a fiscalização para dentro de casa. Parte 2. A conta chega. Anatomia de uma autuação. Agora que entendemos a regra do jogo, vamos falar sobre o que acontece quando ela é quebrada. Como uma autuação fiscal se materializa na prática? Primeiro, o gatilho. O sistema da Receita, através de seus algoritmos, identifica a inconsistência. Um alerta é gerado. A empresa X, de serviços, faturou 2 milhões no ano, declarou um prolabore de um salário mínimo para o sócio administrador, mas distribuiu R$500 mil como lucro. Para o sistema, a conta não fecha. Segundo, o contato. Você não receberá uma ligação amigável. Chegará uma notificação em seu domicílio tributário eletrônico, o DTE. Uma comunicação formal, com jargão técnico, solicitando esclarecimentos ou, mais comumente, uma intimação para apresentar uma vasta gama de documentos, livro diário, livro-razão, balancetes, contratos, atas de reunião, comprovantes de pagamento. Neste momento, a tranquilidade do empresário acaba. Começa uma corrida contra o tempo para reunir documentos que, muitas vezes, nunca foram produzidos. Terceiro, a análise fiscal. O auditor irá analisar os documentos. Ele vai procurar a ata da reunião que definiu o prolabore do sócio. Ele vai procurar o balancete mensal que autorizou a distribuição antecipada de lucro em março. Ele vai comparar o valor do prolabore com o valor de mercado para um gestor de uma empresa daquele porte e faturamento. Se ele constatar que o prolabore é irrisório e as distribuições não têm lastro contábil, ele vai lavrar o auto de infração e imposição de multa. Vamos a um exemplo prático e conservador. Suponha que, no exemplo anterior, o fisco reclassifique os R$500 mil distribuídos como remuneração. A conta será, grosso modo, a seguinte. Contribuição previdenciária patronal, cerca de 20% sobre os 500 mil, dependendo do regime. Estamos falando de R$100 mil. Contribuição do segurado, 11% retido do sócio. Mais R$55 mil. Imposto de renda retido na fonte. Aplicando a tabela progressiva, podemos ter aqui um valor em torno de R$120 mil, dependendo das deduções. Somando tudo, já temos uma dívida tributária de R$275 mil. Agora, vem a multa. A multa de ofício padrão é de 75% sobre o valor do tributo não pago. Isso adiciona mais R$206 mil à conta. Já passamos de R$480 mil. E ainda não calculamos os juros Selic, acumulados desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga. Essa dívida pode facilmente ultrapassar o valor original que foi distribuído.
Um lucro de 500 mil pode se transformar em uma dívida fiscal de 700 mil reais. É um impacto capaz de quebrar uma empresa. E lembre-se, a Receita pode fiscalizar os últimos 5 anos. Parte 3. O plano de blindagem. 6 estratégias essenciais. Diante desse cenário, a boa notícia é que a proteção não é complexa. Ela exige disciplina e organização. Vou detalhar agora as 6 estratégias fundamentais para blindar sua empresa. Estratégia 1. Defina um prolabore justo e defensável. Um prolabore compatível é sua primeira linha de defesa. Checklist de implementação. Primeiro, faça uma pesquisa de mercado. Quanto ganha um gerente ou diretor com responsabilidades semelhantes às suas, em uma empresa de porte e faturamento parecidos? Use sites de recrutamento, converse com seu contador. Segundo, analise a capacidade de pagamento da empresa. O valor deve ser realista. Terceiro, formalize essa decisão. Elabore uma ata de reunião de sócios ou uma alteração no contrato social definindo o valor do prolabore. Quarto, e mais importante, opere essa decisão. Inclua o valor na folha de pagamento através do e-social, faça as retenções devidas e recolha todas as guias via DCTF Web. Mantenha um arquivo organizado com todos os recibos e comprovantes. Erro comum a evitar: fixar um prolabore de um salário mínimo só para constar. O fisco não é ingênuo. Ele sabe que um gestor que gera milhões em receita não trabalha por um salário mínimo. Essa desproporção é um convite à fiscalização. Estratégia 2. Baseie toda a distribuição de lucros em lastro contábil sólido. A isenção sobre lucros depende da sua capacidade de provar que eles existem. Checklist de implementação. Mantenha a sua contabilidade rigorosamente em dia, com o envio da SED e SF dentro dos prazos. Exija do seu contador a elaboração de balancetes mensais ou trimestrais. Antes de cada distribuição, realize uma reunião de sócios, formalizada em ata, onde se aprova o balancete do período, se constata a existência de lucro e se delibera pela sua distribuição, citando o valor exato. Anexe o relatório contábil assinado pelo contador à ata. Essa documentação é o seu escudo. Erro comum a evitar: confundir fluxo de caixa com lucro. Ter dinheiro na conta não significa que a empresa teve lucro contábil. Distribuições baseadas apenas no extrato bancário são extremamente arriscadas e demonstram falta de governança. Estratégia 3. Respeite os limites na ausência de escrituração completa. Se, por alguma razão estratégica, sua empresa, no simples ou presumido, não mantém a escrituração contábil completa, você precisa operar dentro dos limites da presunção. Checklist de implementação. Calcule, junto ao seu contador, o teto de distribuição isenta para cada período, aplicando o percentual de presunção, 8, 16 ou 32%, por exemplo, sobre a receita bruta. Documente essa distribuição em ata, deixando claro que ela respeita o limite legal para empresas sem escrituração completa. Qualquer valor que exceda esse teto deve ser tratado com extrema cautela. Erro comum a evitar: ignorar o cálculo e distribuir valores com base na necessidade do sócio. Se você precisa de mais recursos do que o limite de presunção permite, a solução não é arriscar, mas sim investir em uma contabilidade completa para poder distribuir o lucro real. Estratégia 4. Analise o uso estratégico de juros sobre capital próprio, JCP. Para empresas no lucro real, o JCP pode ser uma ferramenta inteligente de planejamento tributário. Checklist de implementação. Verifique se a empresa possui patrimônio líquido positivo. Confirme a existência de lucros no período. Solicite ao contador uma simulação comparativa. Qual seria a carga tributária total, empresa mais sócios, num cenário apenas com prolabore e dividendos, versus um cenário que inclua JCP? A decisão deve ser baseada em números. Erro comum a evitar: pagar JCP sem observar os requisitos legais, como a existência de lucros, ou utilizar uma base de cálculo incorreta. Isso invalida a dedutibilidade na empresa e pode gerar uma autuação. Estratégia 5. Fortaleça sua governança societária e documental. Documentos falam mais alto que palavras em uma fiscalização. Checklist de implementação. Revise seu contrato social e, se houver, o acordo de sócios. Inclua uma cláusula sobre a política de remuneração dos administradores e as regras para a distribuição de lucros. Crie o hábito de fazer atas para todas as decisões financeiras importantes. Mantenha uma pasta, física ou digital, para cada ano, com todas as atas, balancetes, guias pagas e recibos. A organização é uma forma de prevenção. Erro comum a evitar: deixar tudo a cargo do contador sem entender ou guardar cópias dos documentos. A responsabilidade final pela gestão da empresa e pela guarda dos documentos é do administrador, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Estratégia 6. Realize auditorias internas e monitore os cruzamentos fiscais. Seja o seu próprio fiscal, antes que a Receita seja.
Checklist de implementação, trimestralmente, sente com seu contador e seu advogado. Peçam para ver os relatórios. O Prolabore registrado no E-Social bate com o que foi pago? A distribuição de lucros informada na DIF e na SF está amparada por um balanço? As informações da FDRI e da DCTF Web estão consistentes? Essa checagem preventiva permite corrigir desvios de rota antes que eles se tornem problemas crônicos. Erro comum a evitar: acreditar que, se não recebi notificação, está tudo certo. A fiscalização pode ocorrer em até 5 anos. A ausência de notícias não é sinônimo de conformidade. A prevenção ativa é sempre a melhor estratégia. Conclusão: do risco à estratégia. Em resumo, o que sustenta a isenção dos lucros e blinda sua empresa é a coerência. Coerência entre a função exercida e o Prolabore pago. Coerência entre o lucro distribuído e o resultado apurado na contabilidade. E coerência entre os registros societários e as operações financeiras. Organizar essa estrutura não é um custo, é um investimento na perenidade do seu negócio e na proteção do seu patrimônio pessoal. Este conteúdo tem um propósito claro: ser informativo e educacional. Ele não substitui, de forma alguma, uma consulta jurídica e contábil individualizada. Cada empresa possui suas próprias particularidades que precisam ser analisadas à luz de seus documentos e de seu histórico operacional. Agora, convido você a dar o próximo passo. Deixe nos comentários, de forma geral e sem expor dados de sua empresa, quais são os maiores desafios que você enfrenta na gestão societária e fiscal. As dúvidas sobre os limites no Simples Nacional? A dificuldade em definir um Prolabore? Suas perguntas enriquecem o debate e nos ajudam a criar conteúdos ainda mais relevantes. Se este guia estratégico foi útil para você, considere se inscrever no canal. Nosso compromisso é transformar o juridiquês em inteligência de negócios para empresários que, como você, buscam crescer com segurança e previsibilidade. A análise correta dessas questões é o que separa o amadorismo da gestão profissional. Se você sente que é o momento de aprofundar a análise da sua estrutura societária e de remuneração, os contatos do nosso escritório estão na descrição. Trate essa consulta não como um custo, mas como uma decisão estratégica para o futuro da sua empresa. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues. Agradeço imensamente sua atenção, e o vejo em nosso próximo vídeo.